A gente vai hoje ter o prazer e a grande oportunidade de ouvir o Carlos Nepomuceno. Ele gentilmente veio aqui para conversar com a gente. Ele é blogueiro e doutor em ciência da informação. Ele tem um trabalho ativo na internet há mais de 10 anos. Então, a bola agora é com ele. Obrigado. Obrigado a Doris pelo convite, a vocês estarem aqui. A gente vai tentar falar aqui um pouco sobre o mundo pós-internet, e aí talvez para vocês que vão trabalhar com design visual, tem alguma coisa aí que pode ajudar na perspectiva de entender para onde é que a gente está indo, provavelmente para onde a gente está indo e quais são as variações que a gente tem, Eu faço esse exercício aqui, depois eu queria que o pessoal me passasse, porque para a gente poder... Acho que eu vou falar sem microfone. Vocês escutam aí atrás? Mais ou menos. Mais ou menos? Quer que a gente baixar um pouco? Quer que a gente baixar? Nós baixamos um pouquinho, melhor. Para a gente poder falar sobre o tema que eu quero trabalhar com vocês, eu preciso um pouco desse subsídio em relação à realidade, porque a gente vai falar de coisas aqui que questionam a nossa... Obrigado. A gente vai falar de coisas que questionam determinadas concepções que a gente tem, E quando eu tenho trabalhado com os meus alunos, eu dou aula em alguns lugares nessa área de internet, marketing digital, gestão de conhecimento, mídias digitais, tudo em pós-graduação. Eu percebo muito que a gente tem uma fantasia, e eu posso ver isso aqui um pouco também naquilo que vocês escreveram, que é a característica de um momento que a gente está vivendo. A gente está saindo de uma forte, eu chamo, ditadura cognitiva. A gente passou um período muito grande tendo poucas pessoas circulando ideias na sociedade. Isso fez com que a gente tivesse uma intoxicação. Nós estamos intoxicados de uma realidade que foi muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. E a gente está com uma dificuldade muito grande de poder enfrentar esse mundo que está aí, e as pessoas geralmente colocam esse problema no outro. Fulano não consegue ver o que está acontecendo, Beltrano não consegue ver o que está acontecendo, e a gente tem uma dificuldade. Então, essa dificuldade em relação à realidade é que a gente está com ela muito colada dentro da gente. Então, aqui do pessoal que respondeu, eu pegaria essa definição, que a realidade é o que eu entendo do mundo. Eu gosto dessa definição, eu gosto dessa definição, porque na verdade a gente não consegue nunca olhar a realidade. A realidade é sempre uma percepção. Vocês trabalham, o trabalho de vocês basicamente vai ser esse: ajudar as pessoas a terem uma percepção específica da realidade a partir de um determinado objetivo. Então, a coisa mais importante para a gente começar o nosso papo aqui é entender que o que eu vou falar para vocês é uma percepção da realidade e algumas verdades que a gente tem, para a gente poder entender esse novo mundo que a gente está entrando, para a gente poder entender o mundo que a gente está entrando agora, a gente vai ter que se despojar um pouco da percepção da realidade que nós temos hoje para passar para uma nova percepção. Então, o que eu vou falar também não é a realidade, é aquilo que eu
até o momento, conseguir aprender de tudo que eu tenho estudado sobre esse mundo pós-internet. E aí eu faço essa pergunta sobre tecnologia, e aí aqui também a gente já tem aqui algumas respostas em relação à tecnologia. E eu queria dizer para vocês o seguinte, tecnologia, a gente tem uma certa... Primeiro, a nossa dificuldade de ver tecnologia, porque quando a gente vai falar de internet, a gente vai ter que falar de tecnologia antes. Eu queria voltar um slide aqui. Eu não vou passar um PowerPoint na sequência, não. Eu só vou ir botando umas coisinhas aqui, para não ficar escravo aqui do PowerPoint. Vou botar esse bichinho aí. É assim que a gente vem para o mundo, né? Tudo aquilo ali que está em torno, que são vocês, somos nós, os seres humanos. Tudo que está em torno daquela criança ali é tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, a primeira ideia que vem na cabeça, quando a gente lê o jornal, a pessoa fala assim, agora o setor de tecnologia do jornal. Aí vai falar de computador, vai falar de celular, né? Então celular e computador são as tecnologias. O resto não é tecnologia. Essa caneta, por exemplo, a gente não considera uma tecnologia. A camisa que eu estou usando, a gente acha que não é uma tecnologia. A cadeira que vocês estão sentados, a gente acha que não é uma tecnologia. Mas tudo isso são tecnologias que um dia não existiram e passaram a existir. E quando elas passaram a existir, elas quebraram um grande galho para as pessoas. Porque antigamente, antes da cadeira, o cara não podia sentar. Sentava no chão ou não sentava. Ou tinha que sentar em cima de um tronco ou em cima de uma pedra. Então as pessoas, pô, se a gente pode sentar em cima de um tronco, será que a gente não pode levar esse tronco para casa? Será que a gente não pode melhorar esse tronco? Não pode ser mais confortável? E foi desenvolvendo até a gente chegar na cadeira que a gente tem hoje, ou nas várias cadeiras que a gente tem hoje, no sofá, etc, etc. Então, uma coisa que eu acho que é importantíssima para vocês pensarem no futuro, e na hora que vocês estiverem tentando se colocar nesse mundo e poder trabalhar nesse mundo, a primeira coisa que eu acho fundamental é quebrar uma coisa que está muito dentro da cabeça da gente. Lá dentro, lá no fundo do nosso ser, que é a seguinte, que as tecnologias são neutras, que as tecnologias são ferramentas do ser humano, a gente vai ver isso em algumas respostas, que as tecnologias são ferramentas do ser humano, né? E que o ser humano controla essas tecnologias. Se a gente pensar dessa maneira, a partir dessa premissa, a gente não vai conseguir entender o mundo que a gente está entrando. Nós não vamos entender o mundo que a gente está entrando. Porque nós estamos vivendo um momento na sociedade em que nós estamos fazendo uma mudança radical na civilização por causa de uma tecnologia. Então, para a gente poder admitir que essa tecnologia altera a sociedade dessa maneira, a gente vai ter que fazer uma revisão filosófica do ser humano. Qual é a revisão filosófica que a gente vai ter que fazer? A gente não pode entender o ser humano como um ser independente das tecnologias. Vamos pegar, por exemplo, um leão. O leão, ele incorporou no corpo dele todas as tecnologias que ele precisa para sobreviver. A águia, ela incorporou no corpo dela todas as tecnologias que ela precisa sobreviver. Ela desenvolveu uma capacidade de olhar, não fez um binóculo, ela desenvolveu asas, ela não fez uma asa delta, ela desenvolveu uma garra e ela não fez uma garrinha mecânica para pegar o coelho na hora que o coelho está andando lá, fugindo dela. Tudo isso ela incorporou dentro da evolução da espécie da águia. Então a águia, você pode dizer que a águia é um ser que vive sem tecnologia. Ela pode sozinha, dentro lá da campina, em cima da montanha, viver, voar. Ela não precisa de nenhuma tecnologia. Tudo bem, você vai dizer, mas aí quando ela vai fazer o ninho, ela pega as coisas, monta ali e faz o ninho, etc, etc. Tudo bem. Então, em algum momento ali ela vai criar alguma coisa, ela desenvolveu alguma necessidade. Mas, de maneira geral, ela é um ser muito menos dependente de tecnologia do que nós.
Quando o ser humano começou a entrar dentro da evolução, né, das espécies, lá atrás, quando a gente desceu das árvores, foi para as cavernas, né, eu sugiro para vocês, se vocês quiserem ver esse filme, Cruz. Esse filme fala muito sobre isso, né? Desses caras que estão na caverna com medo da novidade e começando a desenvolver tecnologias. O filme é interessante porque é uma família que está na árvore, na caverna, e vê o garoto cheio de tecnologia, parece o mundo de hoje. E o pai morrendo de medo das tecnologias que o garoto está trazendo, né? Porque ele acha que vai acabar a família dele, porque o garoto está trazendo novidade. Então, primeira coisa que eu preciso quebrar ou problematizar com vocês, ou trabalhar um processo de desintoxicação, é esse. Se a gente olhar o ser humano como um ser independente das tecnologias, nós não vamos conseguir entender o mundo que a gente está entrando. Então, para a gente poder entender esse mundo, a gente vai ter que fazer uma revisão filosófica para dizer o seguinte: o ser humano é um homos tecnológicos. Quando a gente vai comer, a gente usa um conjunto enorme de tecnologias, senão a gente não comeria. A gente precisa do garfo, precisa da faca, precisa da panela, precisa do fogão, precisa do fósforo, né? Precisa do prato, depois do guardanapo, do copo. Olha a quantidade de tecnologia. Ah, eu posso comer sem nada disso. Pode comer sem nada disso. Mas você não vai conseguir cortar o bicho, você vai tentar usar o seu dente, né? E o seu dente já não é mais próprio para cortar a carne. Ele já não é mais preparado para isso, né? Então você vai ter dificuldade de cortar uma carne com o seu dente, né? Aí você vai dizer: ah, mas eu sou vegetariano. Tudo bem. Mas a gente vai começar a dizer: então eu preciso de outras tecnologias. Eu preciso de tecnologias de transporte para poder me localizar. Eu preciso de tecnologias para poder vir aqui para a faculdade. Eu preciso de tecnologia para me vestir, para não sentir frio. Então a gente vai construindo. Então, se a gente pensar o ser humano sem tecnologia, esquece. Nós somos... Então, para a gente poder se desenvolver, nós criamos órteses. Qual é a diferença da órtese para a prótese? A órtese é uma coisa que você coloca e tira. E a prótese é uma coisa que você coloca e não tira. Então a gente desenvolveu órteses em que a gente vai incorporando essas órteses na nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é isso. A tecnologia e o ser humano são duas coisas que estão totalmente ligadas. E a tecnologia e o ser humano, quando elas vão se desenvolvendo, um vai influenciando o outro. Esta é uma visão fundamental para entender o novo mundo. Sabe por quê? Toda a nossa visão filosófica, toda a nossa visão social, toda a nossa visão política, todo o trabalho das ciências humanas não considera a tecnologia um fator. Alguns pensadores já começam a problematizar isso, mas não considera a tecnologia como um fator indutor de mudança social. A gente não considera que a tecnologia é capaz de fazer uma revolução política. A gente não considera que a tecnologia é capaz de condicionar mudanças econômicas, sociais e políticas. Isso não está na pauta da sociologia, não está na pauta da antropologia. E é esta a grande dificuldade para a gente entender a chegada da internet. Então a gente vai ter que fazer uma revisão e vai pegar um pouco lá atrás o McLuhan, que vocês devem ter estudado. McLuhan lá atrás, quando aparece a televisão, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o meio é a mensagem. O que quer dizer isso? Ele diz uma coisa que é o seguinte: independente do canal da televisão que você está vendo, se você está vendo o Faustão, não, eu só vejo Discovery. Então ele diz o seguinte: independente do canal que você está vendo, a televisão está fazendo a sua cabeça. Aquele meio está modificando o seu cérebro, independente do que você está fazendo com ele. Então, quando o McLuhan diz isso, ele está introduzindo uma discussão filosófica que ele diz: as tecnologias influenciam o ser humano de forma independente do ser humano. Isso, para a maior parte das pessoas que trabalham, né, na discussão política filosófica, isso é um verdadeiro crime você falar isso. Mas você só vai conseguir entender a internet e você só vai conseguir entender as mudanças que a gente está fazendo quando a gente pensar que o ser humano é um homem tecnológico. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar e problematizar. Número 1.
nós precisamos das tecnologias para sobreviver. E as tecnologias, quando elas mudam o ser humano, e o ser humano, por sua vez, muda a sociedade. Esse é o primeiro ponto, para a gente começar a entender esse novo mundo. Alguém tem alguma questão em relação a isso? Vamos na sequência e depois a gente vai introduzir. Beleza, então, quando a gente fala isso, a gente está dizendo o quê? A gente está dizendo que se a gente admite, digamos por hipótese, não precisa dizer que é ou não é, mas vamos trabalhar com essa hipótese. Se as tecnologias nós somos tecnologia e nós somos tecnodependentes, e as tecnologias nos influenciam e nós influenciamos as tecnologias, nós vamos chegar a uma segunda questão que é interessante. É o seguinte: determinadas mudanças tecnológicas vêm de fora para dentro. Nós não criamos essas mudanças, elas vêm de fora para dentro. Quando surge as caravelas em 1500, ela muda a maneira total de concepção do mundo. Porque a introdução da caravela permite a pessoa imaginar que ela pode ir muito mais longe do que ela podia imaginar. Então aquilo ali vai fazer com que aqueles caras daquela época passem a pensar de forma diferente. Né? Então ele começa a ter uma relação com o mundo por causa da mudança daquela tecnologia. Então o que acontece? Acontece uma coisa interessante, que é a seguinte: a tecnologia vem e altera o ser humano. E aí, essa primeira questão, tecnologia não é neutra. A segunda questão que as pessoas normalmente trazem é: todas as tecnologias são iguais. Tudo bem, então vocês vão aceitar, beleza. Então a tecnologia, o ser humano, tem uma certa lógica que esse cara está falando. E aí, você vai pegar em vários autores, que colocam assim: as mudanças tecnológicas, né, a gente já teve aí o navio a vapor, teve o foguete, teve o telefone, teve a internet, e aí tudo entra dentro do mesmo saco. E aí, dentro das discussões que a gente tem feito, a gente viu que não podemos colocar todas as tecnologias da mesma maneira. A gente não pode dizer que a influência do navio a vapor, a influência da agricultura, a influência da energia elétrica é igual à chegada do papel impresso, do computador, da internet, da televisão e do rádio. Por que a gente não pode dizer isso? Porque quando a gente está falando em tecnologias como essas tecnologias são tecnologias cognitivas. São tecnologias que expandem a capacidade do nosso cérebro. As outras tecnologias que a gente estava falando, o garfo, a faca, o prato, expandem a nossa capacidade física. E essas tecnologias expandem a capacidade do nosso cérebro. Quando você introduz uma nova tecnologia cognitiva na sociedade, você massifica, você na verdade está tornando o ser humano mais adaptado, tornando o ser humano com a possibilidade de fazer coisas completamente diferentes do que ele podia fazer antes. Ele chega com a sua mensagem mais longe, ele tem a capacidade de poder receber informações de outros lugares. Isso vai fazendo determinadas mudanças diferentes das mudanças de outras tecnologias. Fala. Como é seu nome? Taia. Ótima pergunta. A tecnologia tem uma característica que eu chamo de inevolução. Ela tem um sentido de inevolução. Ela nos obriga a ir à frente, e no momento que a gente fica dependente daquela tecnologia, ela nos limita por uma outra situação. Né? Então hoje a gente, por exemplo, precisa ficar sentado na frente de um computador para trabalhar, e aquilo tem um problema, porque você deixa de caminhar, você começa a ter uma série de problemas. Então existe uma relação que a gente tem que ver que existe, que aí eu chamo de inevolução. Uma parte evolui e uma parte é aquela coisa, aquela historinha que o cara combina você almoçar contigo, né? Aí você vai almoçar, demora 2 semanas para marcar, e a pessoa senta com você para almoçar. Aí toca o celular da pessoa. Aí a pessoa começa a falar no celular, você está almoçando, e ela está falando no celular, você está almoçando.
Aí quando acaba o almoço, você fala para ela, vamos fazer o seguinte, daqui a 2 semanas você convida outra pessoa para almoçar e eu te telefono, né? Que aí fica alguém assistindo você falar com aquela pessoa no telefone. Então isso é um problema, a gente às vezes não sabe, perdeu a capacidade, a gente está vivendo uma anorexia presencial. Essa é uma característica nociva da internet. A gente está perdendo a possibilidade da discussão presencial. Só para vocês terem uma noção, nos meus cursos todos que eu dou, todos eles de pessoas teoricamente altamente tecnológicas, ninguém usa o computador em sala de aula, na minha aula. Porque eu estimulo fortemente as pessoas a conversarem, para evitar que as pessoas fujam daquele espaço. Bom, então eu queria saber, a segunda questão que eu quero trazer para vocês é dizer o seguinte: existe uma diferença da influência das tecnologias, que são tecnologias que expandem nosso físico, das tecnologias que expandem nossa mente, que dão possibilidades que a gente não tinha antes. Então a gente pode dizer, mas a gente foi limitado por uma série de coisas. Mas quando a gente cria, por exemplo, um papel impresso, a gente reduz o preço do livro e a gente permite que os livros saiam em grande profusão e as pessoas possam ler ideias de pessoas que eles nunca podiam ler porque as coisas não circulavam daquela maneira. Então, o que tem de interessante nisso, e a partir da manhã que a gente vai discutindo, a gente tem 2 questões aí. A primeira, a tecnologia não é neutra, ela modifica o ser humano e o ser humano modifica a sociedade. Olha só o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a tecnologia, o computador sai na rua fazendo manifestação, pedindo mais energia ou pedindo um mouse melhor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o computador influencia o ser humano, modifica o ser humano e o ser humano vai, a partir dessa modificação, modificar a sociedade. Não é a tecnologia que modifica a sociedade. A tecnologia muda, cria um processo de mutação, né? Então a tecnologia cognitiva, que é o que a gente está aqui, o nosso tema, a tecnologia cognitiva, a internet, o computador, o livro, o papel, a caneta, o lápis, tudo que a gente pode expandir a nossa mente, o desenho, a prancheta, tudo expande a nossa capacidade cerebral, e a partir dessa expansão dessa capacidade cerebral, né, a gente começa um ciclo de mutação, um profundo ciclo de mutação, né? E essa mutação, ela tem 2 níveis. Ela tem uma mutação que eu diria que é uma mutação um pouco mais tímida, que é o que aconteceu com o rádio e a televisão, que a chegada do rádio e a televisão, ela seguiu uma determinada sequência em termos de organização da informação. Você tinha o papel, o jornal, o rádio e a televisão. Você tinha um meio unidirecional em que você tinha um controle muito forte das ideias que circulavam, e quando você tem um controle das ideias, você tem também um controle da inovação da sociedade. Então, o que eu quero agora problematizar com vocês é a terceira questão. Então, eu já falei, tecnologia não é neutra. Segundo, existe uma diferença entre tecnologia cognitiva e tecnologia não cognitiva. E eu quero dizer que existe uma diferença entre as tecnologias cognitivas. Existem 2 tipos de tecnologias cognitivas. Uma tecnologia cognitiva, que é como é o caso que eu falei, do jornal, do rádio e televisão, que eu vou chamar essa tecnologia cognitiva, que é uma tecnologia que elas concentram as ideias da sociedade. Então a gente está saindo de um forte período de grande concentração das ideias na sociedade. E nós estamos entrando agora com um novo tipo de tecnologia cognitiva, que eu vou chamar de tecnologia cognitiva reintermediadora, que é o caso da internet e foi o caso do papel impresso em 1450. Uma tecnologia cognitiva reintermediadora, ela tem uma característica na sociedade muito marcante, porque ela quebra o controle da informação, da comunicação, do conhecimento e da inovação. E ela cria dentro da nossa cabeça uma possibilidade de você começar a pensar e começar a imaginar um mundo completamente diferente. Foi o que aconteceu quando chegou a prensa em 1450, que é um fenômeno similar ao que a gente está vivendo hoje. Então, eu posso dizer para vocês que nós tivemos
tecnologia cognitiva reintermediadora com a internet agora, e nós tivemos um fenômeno igual a esse em 1450, com a chegada do papel impresso. O que acontece a partir de 1450 com a chegada do papel impresso? Para a gente começar a olhar para trás, para a gente entender o que vai acontecer no futuro. Com a chegada do papel impresso em 1450, você tinha o controle dos reis e o controle dos papas. E eu vou recomendar um filme para vocês, se vocês quiserem ver, chama Lutero, que mostra a revolta, a reforma protestante que começa na Alemanha, fortemente baseado na chegada do papel impresso. Então, o que acontece a partir de 1450? Há um forte descontrole das ideias, como está acontecendo hoje, e o mundo começa a entrar num ciclo virtuoso. Quando a gente diz, esse mundo não tem mais jeito, a sociedade está, os políticos só pensam em si, o governo só pensa em si, a academia, nossa academia, só pensa nela mesma, a gente só está voltado para, as organizações se voltaram para elas mesmas. Esta é uma característica do fim de uma ditadura cognitiva. Essa é uma característica de um processo longo de uma tecnologia cognitiva concentradora ou de tecnologias cognitivas centralizadoras. Nós estamos fechando um ciclo. Depois eu vou mostrar um slide que mostra aí. E nós estamos começando um ciclo que foi o que aconteceu a partir de 1450. E vocês só vão entender a sociedade que a gente vive hoje se vocês estudarem 1450. A partir de 1450, as ideias começam a circular na Europa. Em 50 anos você tem uma explosão de quase 4 a 6 milhões de livros que começam a ser transitando na Europa. As pessoas começam a ter ideias e ouvir as outras pessoas, que é igual a gente está passando hoje na internet. As pessoas começam a questionar todo o modelo da estrutura da sociedade. A gente vai se afastando e as pessoas vão percebendo que é isso que vocês estão percebendo. E nisso que vocês escreveram aqui, a gente começa a olhar a realidade e começa a se afastar da realidade. A gente começa a entender que a realidade não está dentro da gente. A realidade é uma percepção. E aí você começa um processo filosófico, que foi o que aconteceu em 1450, que vocês vão ter que viver. Para vocês poderem ter um trabalho mais significativo, vocês vão ter que começar a fazer um trabalho de reflexão filosófica sobre como vocês pensam a realidade. E foi o que aconteceu em 1450. Digo para vocês, nós estamos completamente intoxicados com o atual modelo. Vocês não vão conseguir trabalhar nem com design, nem com arte, com absolutamente nada, se vocês não tiverem um trabalho muito forte de desintoxicação da realidade que foi colocada dentro de vocês. Vocês acham que a realidade é aquilo que vocês pensam, mas essa realidade que vocês pensam, ela foi introjetada dentro de vocês, e para vocês poderem sair dessa realidade que está aí, vocês vão ter que começar um processo, que é um processo que toda a sociedade já começou, que é justamente a chegada dessa tecnologia cognitiva reintermediadora, que vem resolver um mega problema da sociedade. Então, o que eu estou colocando? Primeira questão, tecnologia não é neutra. Segunda questão, há uma diferença entre as tecnologias cognitivas e não cognitivas. E a terceira questão, existem dois tipos de tecnologias, uma cognitiva cognitiva concentradora e uma reintermediadora. E nós agora, então, vamos entrar na quarta questão. É todo um caminho para a gente poder chegar e começar a falar de cocriação e poder começar a falar do mundo que a gente está entrando. Então, o que eu quero dizer para vocês é, nós estamos começando um ciclo virtuoso e precisamos muito das pessoas que trabalham com imagens para questionar a percepção da realidade, quando você faz um quadro, você, na verdade, quer quebrar tendência, quando você está realmente se colocando ali, você quer quebrar a visão que as pessoas têm da realidade para reconstruir uma visão. Esse é o objetivo ali daquela pessoa que está ali, digamos, vivenciando aquilo profundamente, não a pessoa que está ali querendo colocar o quadro no mercado, etc. Então, nós vamos entrar numa questão que é interessante, que é a seguinte: por quê? Por que a gente está vivendo isso nesse momento? Por que a gente está entrando? Por que uma tecnologia cognitiva reintermediadora se massifica com
com tanta intensidade? E por que a gente tem a chegada da internet dessa maneira? E qual é a grande crise humana que nós estamos vivendo que a internet vem tentar resolver? E aí eu vou fazer um exercício para vocês. Todo mundo aqui conhece a Prado Júnior? A rua Prado Júnior? Todo mundo sabe onde é que fica, em Copacabana? Prado Júnior é uma rua que tem, normalmente, ali muitos kitnets. Todo mundo sabe o que é um kitnet? Kitnet é aquele lugar que o cara já entra e já está saindo. Um loft, um estúdio. Antigamente era kitnet, hoje tem um estúdio na Prado Júnior. Então eu vou trabalhar com vocês da seguinte maneira: vocês conseguem visualizar sexta-feira à noite um cidadão de bermuda, um chinelinho deitado no sofá balançando o chinelinho? Todo mundo consegue visualizar essa cena? Antigamente eu dizia que o cara balançava um Raider. Aí o pessoal dizia que era uma coisa muito 1.0. 2.0 é uma Havaiana, né? Então o cara balançava uma Havaiana sexta-feira à noite, tá certo? Abrindo a revista de programa, vendo qual é a programação que ele vai fazer. Tá bom? Toca a campainha. Tem alguém aqui de governador Valadares? Não? Então, toca a campainha. Ele vai, a luz está acesa. Então, quando ele vai no olho mágico, não dá nem para disfarçar que ele não está em casa, porque ele passa. Aquela sombra aparece no olho mágico e embaixo da porta. 6 parentes chegando de governador Valadares para passar o fim de semana com ele no kitnet dele. Todo mundo já imaginou a cena? Então eu quero que vocês me ajudem na seguinte questão: quais são os problemas que terão que ser administrados neste kitnet no fim de semana? Por favor, quem pode me ajudar? Banheiro. Espaço. Espaço. Comida. O que mais? Privacidade. O que mais? Internet. É comunicação. Energia. Limpeza. O que mais? Água. O que mais? Mais 2, tá bom. Dinheiro? Eu acho que é um consenso do que fazer, né? Um consenso. Gerenciar conflito. Gerenciar conflito. Mais umzinho só. Tempo. Questão do tempo, né? Beleza. Pergunta para vocês: se chegarem 6 parentes num kitnet de um cidadão na Prado Júnior, isso que foi colocado aqui provavelmente tem que ser administrado, sim ou não? Tem lógica isso ou não? Sim? Tá bom. Então, olha só. Quem sabe quantos bilhões de pessoas existiam no planeta em 1800? Quem chuta? 1 bilhão. Acertou. 1 bilhão de pessoas em 1800. Tá certo? 2013. Quantas pessoas calculam mais ou menos que tem o planeta? 7. Aí eu pergunto para vocês: tinham 6 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas no kitnet. Chegam mais 6. Vocês, analisando as crises que nós temos hoje na sociedade, você acha que a gente definiu bem para a ONU os grandes problemas da sociedade hoje? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? O que faltou? Pode ser trocado por rede sanitária. Isso. Sanitário, comunicação,
E aqui no caso da limpeza, poluição. Não é isso? Então, objetivamente, a nossa sociedade, nós somos herdeiros de um crescimento populacional gigantesco nos últimos anos. Eu quero mostrar um gráfico aqui para vocês. Que é esse gráfico aí, para vocês se situarem. Ali, ó. Primeiro bilhão de pessoas nós tivemos em 1800. Em 1930, nós dobramos para 2. Quando eu nasci, em 1960, o mundo tinha 3 bilhões de pessoas. O Rio de Janeiro não tinha nenhum edifício com grade, nenhum edifício com porteiro eletrônico. Não existia a possibilidade de você imaginar que alguém ia entrar num edifício para roubar um edifício. Não existia essa possibilidade. As pessoas chegavam, entravam, subiam no elevador, batiam na sua porta, como se fosse uma vila. Isso em 1966, 67. Então vocês estão vendo aí que existe uma relação intensa, e essa foi a percepção que eu tive, pegando aí alguns autores que começaram a problematizar isso de uma maneira um pouco ainda tímida, e eu tentei trabalhar um pouco mais, para dizer para vocês o seguinte: nós temos que administrar hoje uma mega crise demográfica invisível. Ela não está colocada como uma mega crise, mas ela é uma mega crise em que a gente não consegue e não vai conseguir administrar essa crise se a gente não conseguir desenvolver um novo ambiente cognitivo, se a gente não conseguir desenvolver um novo ambiente produtivo, e se a gente não desenvolver um novo ambiente produtivo, representativo. E aí é interessante que existe esse fenômeno que a gente está estudando, que eu estou chamando de antropologia cognitiva, que a gente começa a desenvolver essas novas teorias, para dizer para vocês o seguinte: a chegada da internet, e quando a gente vai falar em cocriação, na verdade a gente está tentando, com a internet, com esse novo modelo colaborativo, resolver essas crises que estão aí. Quando a gente, por exemplo, eu estou lendo um livro agora, que eu recomendo a vocês, se vocês quiserem anotar, O que é meu é seu. É um livro que fala sobre consumo colaborativo. Então ele vai falar de projetos que estão ganhando velocidade e muita rapidez e muito interesse, que é o cidadão que aluga um quarto na sua casa para um outro cidadão que ele não conhece. O cidadão que compartilha um carro com várias pessoas. O cidadão que compartilha, como a gente já tem aqui no Rio de Janeiro, a bicicleta. O cidadão que compartilha todas as coisas que tem na casa dele. Você quer uma escada? Você vai lá e pega a escada do cara. Você quer uma furadeira? Você vai lá e pega a furadeira do cara. Então, em vez de 50 pessoas comprarem uma furadeira, vão ter pessoas que podem até alugar uma furadeira e ganhar um dinheirinho, e a pessoa então está lá com a furadeira. Né? E a gente começa a ver essa iniciativa de colaboração em várias situações, que a gente vai cada vez mais criando modelos novos de colaboração, modelos novos de produção, modelos novos de compartilhamento, para resolver esse problema aí. Então, quando a gente está dizendo que a gente está entrando num novo mundo, eu estou trabalhando com a ideia que é a seguinte: existem 2 motivos para a gente poder imaginar esse novo mundo. O mais forte, o mais concreto, numérico, que não dá para discutir, é que 7 bilhões de pessoas não podem ser administradas do mesmo jeito que 1 bilhão de pessoas. Isso aí, se você chegar para uma criança de 3 anos e perguntar para ele, a primeira coisa que ele vai falar, ele vai fazer assim.
Então eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Que é isso aqui. Olha só que coisa bacana para a gente pensar. As outras espécies, quando o leão vai comer a zebra, aí o cara vê aquilo lá no Animal Planet, fica pensando, coitadinha da zebra, né? O leão está lá comendo. O leão devia receber uma grana para comer a zebra. Que o leão está fazendo um favor para as zebras. Porque o leão acaba comendo as zebras que já estão meio barro, meio tijolo. Ele vai na zebra boa, ele não vai gastar energia. Ele vai naquela que já está meio manca, ele vai naquela ali que está meio velhinha, está entendendo? Ele vai escolher lá qual é a zebra que está, ou vai comer a pequenininha, né? Ou seja, o leão é o regulador demográfico das zebras. O leão vai fazer uma regulagem demográfica das zebras, né? E há uma relação entre caçador e caça para que exista um equilíbrio. Porque se começa a crescer muito o rebanho das zebras, lá, a manada das zebras, se começa a crescer muito a manada dos leões, eles não conseguem administrar. Então o que é interessante é que o ser humano, ao longo do tempo, ao longo da nossa história, o ser humano, ele foi, conforme a gente foi crescendo enquanto espécie em tamanho, olha só que coisa interessante. Nós fomos crescendo enquanto espécie e a gente não podia administrar essa espécie porque a gente é diferente dos outros animais. Os outros animais não crescem que nem a gente cresce. Esse é o problema. Os outros animais têm uma limitação física, porque elas têm a tecnologia incorporada dentro deles, eles não podem crescer num determinado momento. E o ser humano, para crescer, e aí vem a questão que você tinha colocado, o ser humano, para crescer o tamanho da espécie, ele necessariamente vai ter que desenvolver novas tecnologias para administrar o novo tamanho da espécie. Senão ele não consegue administrar com a tecnologia passada. Hã? A gente vai parar, o nosso amigo Malthus, em 1800, fez uma fórmula. Eu gosto da primeira parte, não gosto da segunda. A fórmula do Malthus, ele diz o seguinte: o ser humano gosta muito de fazer sexo. Quando você faz sexo, você se reproduz. Quando você se reproduz, você aumenta o tamanho da população. E quando você aumenta o tamanho da população, você cria uma crise produtiva. Essa parte da fórmula dele eu gosto. Depois ele diz que a gente viveria crises sequenciais ad infinito. E a gente não está fazendo isso. O que acontece? A gente inventa a tecnologia. Faltou para ele a tecnologia. Então o que acontece? O mundo, olha só que interessante, o crescimento de 7 bilhões de pessoas que a gente tem hoje na sociedade está nos obrigando a pensar um novo modelo de sociedade. Porque a gente não pode mais continuar imitando o que a gente imitou antes. Então eu vou mostrar para vocês que a gente está mudando o modelo da espécie. Esse é o... Esse aqui é um gráficozinho que eu mostro... Bom, depois eu vou falar disso. Olha só. Então olha só. Se a gente vai trabalhar essa nova visão, essa nova percepção da realidade, a partir dos estudos do que eu estou chamando de antropologia cognitiva, a gente vai chegar numa coisa interessante, uma visão completamente diferente da maneira de olhar a sociedade. A gente vai olhar o seguinte: se a gente vai fazer uma relação entre tecnologias cognitivas e governança da espécie, porque nós somos uma espécie que tem modelo de governança, a gente vai ver o seguinte, nós tivemos, quando a gente vivia dentro das aldeias, a gente basicamente podia trabalhar com a tecnologia oral. A gente fala assim, tecnologia oral? Mas a gente já sai falando. Engraçado que o ser humano demorou muito tempo para incorporar essa tecnologia. Eu chamaria de uma tecnologia biológica. A gente incorporou. Sabe como é que as pessoas analisavam na época, os antropólogos, uma tribo que falava de uma tribo que não falava? A tribo que falava,
tinha determinados ossos na face da tribo que não falava. A gente precisou desenvolver um novo crânio para poder falar. Então a gente desenvolveu, e até aqui a gente conseguiu resolver os nossos problemas sem tecnologias ou órteses fora da gente. Conforme a gente foi caminhando e aumentando o tamanho da população, nós fomos criando um problema de governança. Nós fomos criando um problema de gestão da sociedade. Se fosse outros animais, saía morrendo gente aí e acabou, não ia ter problema. Ia vir um leão, comia, não sei o que, papá. Só que a gente foi desenvolvendo tecnologia, a gente foi criando as fontes, a gente foi criando as cidades, a gente foi criando a agricultura, a gente foi criando um modelo todo que permitiu a gente continuar crescendo. E isso foi trabalhando, e a gente então foi criar, a partir de um determinado momento, que não é exatamente isso aqui, a gente foi criar a escrita. Foi criar o mundo manuscrito. Foi criar a escrita manuscrita, que nos levou e permitiu a criação dos estados, das cidades, etc, etc, etc. No segundo momento, quando a gente cresceu mais um pouco, a gente foi para as grandes cidades, e isso aqui já tem a ver com a nossa proximidade. A partir de 1450, a gente criou o ambiente impresso, que é a possibilidade de a gente trocar informações através de livros impressos. E foi interessante que, a partir desse momento, a gente sai de um modelo aqui, que era um modelo assim, muito ligado aos chefes tribais, etc, etc. A gente foi sofisticando e chegou aqui nesse modelo de 1450, que já tinha se esgotado em função do tamanho da população. E em 1450, com o crescimento da população, a gente entra num processo que isso tem muito a ver com a internet, porque é exatamente o momento que a gente está começando aqui, a partir de 1450, a gente está começando uma curva que vai nos levar, provavelmente, para uma Revolução Francesa 2.0, ou uma Revolução Francesa digital. Né? Nós estamos entrando num momento em que nós vamos detonar os líder alfas que nós temos hoje. Nós já estamos fazendo isso. No momento em que você coloca as pessoas para trocarem informações, depois eu vou falar de um exemplo para vocês verem claramente essa detonação do líder alfa atual. Então o que acontece? Olha que interessante, a partir de 1800, quando você tem as duas revoluções mais importantes para a nossa civilização, que foi a americana, seguida da francesa, né? Aqui, em 1789, e você estabelece um novo modelo de gestão da sociedade, em que você tira o rei e coloca os parlamentares, você tira os nobres e coloca os parlamentares, o primeiro-ministro, o presidente, em que você vai mudando a governança, você tem um ciclo virtuoso e você cria um ambiente econômico mais dinâmico, que é o capitalismo, você cria um ambiente de representação mais dinâmico, que é a república, que é o modelo de democracia que a gente começa a experimentar a partir dali, e a partir daí você consegue inovar e você consegue quebrar um problema demográfico e tem esse salto. Então eu digo para vocês o seguinte, esse salto demográfico só foi possível por causa de 1450 com a chegada do papel impresso e depois em 1800 com a Revolução Francesa, que foi resultado do papel impresso. Então, se a gente for ver esse ciclo e projetar esse ciclo para frente, e se a gente disser que a gente vive ondas cognitivas, a gente pode dizer que a gente está entrando agora no novo modelo. E o mais interessante de tudo, em função do tamanho dos 7 bilhões, que nós vamos abandonar o modelo de comunicação e informação que nós temos hoje, que é o modelo oral escrito, e nós vamos criar o modelo da comunicação química. É o que nós estamos entrando hoje. A gente só vai entender colaboração e vocês só vão conseguir trabalhar e fazer projetos interessantes para esse mundo que a gente está entrando, se vocês entenderem a colaboração química, que é o novo modelo de comunicação que a gente está inventando para resolver o problema dos 7 bilhões de pessoas. Aí vocês vão falar, o que é a colaboração química? Quem é que usa a colaboração química? Nós estamos entrando no modelo das formigas. Nós estamos imitando as formigas.
E o mundo que a gente vive hoje, as crises que nós estamos vivendo hoje, sociais, econômicas, políticas, só serão resolvidas ou minimizadas, porque elas não se resolvem, se a gente começar a ter sabedoria, conhecimento para usar o que as formigas já fazem há milhares de anos. E eu vou mostrar para vocês o que é isso, e depois vou mostrar a aplicação do uso da comunicação química em coisas que já estão acontecendo no Rio de Janeiro, que algumas pessoas estão usando. Aqui eu quero passar o filme, sem som. Bom, eu vou fazer uma narração para vocês aqui, uma narração interpretativa desse filme que eu peguei no YouTube. Aí vocês imaginam um centro da cidade do Rio de Janeiro, as pessoas indo almoçar num restaurante Aquilo, que não existe nada mais colaborativo e representativo do mundo que a gente está entrando que um restaurante Aquilo. Cada um faz o prato que quiser, cada um come o que quiser e cada um paga o que pode, né? E normalmente quando a pessoa entra num restaurante aqui, no início da experiência do restaurante aqui, é que o cara faz uma montanha e depois vai diminuindo. Então esse cara é um estudioso das formigas e ele vai mostrar um pouco, né? Ele vai estudar isso. E o mais interessante de tudo é o seguinte, que é a questão que a gente tem que colocar, que é a pergunta que a gente tem que se fazer. Como é que as formigas conseguem administrar tanta gente sem ficar uma falando com a outra? Como é que a gente consegue resolver problemas, né, desse tipo, dessa complexidade, sem uma conversar com a outra? Aí ele vai mostrar a coisa mais importante disso aí. O que é? Isso aí é o caminho das formigas, e as formigas se entendem através de uma comunicação química que elas deixam um cheiro. E as outras formigas, quando vêm depois, elas sentem o cheiro e vão seguindo o cheiro da que deixou aquele cheiro. Quando aconteceu o incêndio, ele vai mostrar isso, caiu a internet das formigas. Entendeu? Perdeu a conexão. Aí elas começam a ficar todo mundo desesperado, né? Que nem vocês ficam quando não tem conexão. Fica todo mundo, cara, caiu, o que eu faço? Aí não consegue ir no banco, não consegue comprar ingresso pela internet, né? Começa aquele desespero geral, olha a confusão. Confusão geral. Imagina se cair a internet, é isso aí, ó. Aí elas vão de novo, botando de novo o rastro, e aí de novo elas vão se reorganizando e elas vão trabalhando. Então, o que a formiga está ensinando para a gente? Que existe a possibilidade da comunicação química. Que o modelo que a gente tinha antes do livro, do papel impresso, do rádio, da televisão, não permitia essa comunicação. E aí vocês vão ver o detalhe, e a gente vai fazer a comparação, de como é que é o detalhamento desse processo. Aí já tem a recuperação da comunicação química e aí você vai caminhar direitinho ali. E as pessoas, e elas conseguem encontrar o formigueiro, você vê, é um conjunto enorme, uma complexidade enorme, e as formigas. E esse cara está falando exatamente desse, eu sugiro vocês verem esse filme, chama O Poder das Formigas, passou na net outro dia. Então ele está falando que basicamente a formiga, diferencial da formiga é a comunicação. Toda mudança, toda possibilidade de gestão da formiga é um modelo de comunicação diferente. Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, aí está o nosso usuário na internet, entrou no Facebook, está lendo lá um artigo no Facebook. Viu a foto, viu o filme e tal. Aí ela fala assim, pô, estou gostando disso aqui. Né? Então o que ela vai fazer? Pô, ela está gostando, isso aí é o cara não está parando de ler, né? Está lendo, está vendo o filme, está ligadão. Olha o que vai acontecer agora. Ela vai começar a curtir. Olha a curtição. Ela deixa o rastro e ela vai curtir. Ela está curtindo o que ela viu. Ela está curtindo onde está a comida. E quando ela se aproxima das outras, ela não precisa contar para todo mundo onde está a comida. Ela já deixou o rastro. E as outras formigas, quando chegarem, ela está comentando. Mas eu vou comentar. E aí o que acontece? A formiga deixa para outra formiga o rastro.
Aí vocês vão falar, poxa, mas aonde que a gente vai ver isso? Claramente isso, já resolvendo problemas de uma maneira fantástica, barata, interessante. Usando já ficou aqui, né? É que eu não sou um Mac usuário aqui. Quero. Agora eu quero abrir o. Eu quero abrir esse aqui. Isso. Quem conhece o TaxiBit? Alguém usa o TaxiBit? TaxiBit. Celular, está ali. Vocês vão ver o rastro das formigas. O que acontece hoje? Modelo líder alfa, modelo gestão da espécie 2.0 que a gente está saindo. Existe uma cooperativa, você liga para a cooperativa, tem uma telefonista que faz a regulação dos táxis. Então é muita gente pedindo, é muito táxi, todo mundo sabe que quando pede um táxi é 30, 40 minutos para receber um táxi. Aí vem o táxi, chega, às vezes o táxi é da cooperativa, mas está com problema. Está quebrado, o motorista é mal educado, mas você vai fazer o quê? O cara já chegou, você vai pegar o táxi. Então você tem um problema aí de complexidade. Tem muita gente querendo pegar táxi, os táxis estão espalhados, e olha só que interessante, você pode ter aí umas coisas meio estranhas, porque a telefonista pode ser amante de um dos taxistas. E no celular dizia, olha, vai entrar uma chamada para tal lugar, e o cara já entra, o cara pode estar no Meia e dizer que vai pegar o cara no Leblon, não, estou do lado, ninguém vai saber que o cara não está do lado, e vai demorar 50 minutos. Então o que acontece? É um modelo claramente trabalhando com o líder alfa, tentando lidar com a complexidade grande, usando o modelo de comunicação antigo, passando por um líder alfa. Olha o que acontece quando a gente coloca a comunicação química. É a sacação desse grego que fez lá na Grécia, desenvolveu. Esse modelo do TaxiBit, do ponto de vista de atendimento do usuário, ele já está completamente na gestão, que eu chamo de gestão da espécie 3.0, e já usa totalmente, para gerar valor e resolver o problema da complexidade, o modelo de comunicação química das formigas. Por quê? Porque quando você quer um taxista, você não liga para a cooperativa. Você entra no seu celular e você visualiza usando o GPS, que é o rastro, é um rastro que o carro vai deixando, digital. Você visualiza no GPS a distância que o cara está da tua casa. Então o cara não pode dizer que está perto, que está longe. Está lá o GPS, ele não consegue mentir para o GPS. Ele não consegue ser amante do GPS. Porque o GPS é o GPS. Então aquele é um dado que vem, que é igual das formigas, porque você deixa aquele rastro e o cara vai ver. Beleza, aí você tem aqui as opções. E aí o passageiro vai ver qual é o ano do carro, aqui está na versão antiga. Você vai ver o ano do carro, você vai ver qual é o carro, você vai ver a avaliação do motorista. O número de avaliações que o motorista tem. O que é? Uma formiga já entrou naquele carro, a formiga saiu do carro e deixou aquele rastrinho amarelo ali. O outro que vai chegar não precisa conversar com ninguém para saber que esse cara está honesto. Porque ele não é honesto, ele está honesto enquanto ele estiver com 5 estrelinhas. Se ele começar a beber, se ele começar a ter problema com a mulher, se o carro dele começar a quebrar e não consertar, ele vai perdendo. E aí você vai vendo aqui que você vai escolher o taxista. E aí tem, se vocês quiserem entrar depois no meu canal do YouTube, Carlos Nepomuceno no YouTube, vocês colocam esse nome lá, eu tenho uma entrevista de 1 hora com o cara do TaxiBit que ele conta todo como é que foi para o passageiro essa mudança, como é que foi para o motorista, como é que é o modelo que eles trabalham, que é o Sandro Barreto, que fala sobre o TaxiBit. Então, olha só que coisa interessante. Você tem mais qualidade, você lida bem com a complexidade, você melhora a qualidade do táxi com um custo muito baixo. Um motorista hoje paga, na sociedade hoje,
Na cooperativa, ele paga, em média, R$ 1.200 por mês para a cooperativa. O Taxibit cobra do motorista R$ 2 por corrida. E eu tenho conversado com vários motoristas de táxi, eles estão adorando, porque eles conseguem, né, não precisa, quer dizer, não é que eles estão saindo da cooperativa, mas eles começam a visualizar a saída da cooperativa para poder viver só de Taxibit. Então, onde é que a gente vai ver esse modelo gerando valor e criando e resolvendo o problema dos 7 bilhões? Quem conhece aqui estante virtual? Pô, o pessoal aqui não está muito 2.0 não, né? O pessoal aqui da EBA está meio 1,5. Estante virtual, venda de sebo, é uma rede de sebos. Aí você vai falar, eu vou comprar um sebo, não conheço o cara não vai me entregar o livro. Aí você vai dizer, não, vai sim, sabe por quê? Porque tem as estrelinhas. Então você vai ver as estrelinhas, o rastrinho, esse cara aqui tem 419 qualificações, 98% de avaliações positivas. Então a possibilidade desse cara não entregar é muito pequena. Porque se ele não entregar, tu vai dar uma estrela baixa para ele, ele não tem mídia, ele não tem anúncio. A única coisa que ele tem é estrelinha. O cara fica desesperado se você der uma estrelinha baixa para ele. Entendeu? Então o que acontece? Você está usando o rastro para resolver um problema interessante. Aqui Mercado Livre, também usando o rastro das formigas. Olha aqui. Reputação. O cara tem 1.498 avaliações, né? Já negociou 1.498 vezes e foram concretizadas 99%, e ele tem 99% positivo. Cara, se o cara passou, o cara já vendeu 1.500 coisas e 99% de pessoas disseram que esse cara é um cara que está honesto, vai dizer, cara, ele está honesto. Aí a pessoa fala assim, mas eu não iria nunca para casa de alguém num país diferente. Imagina se eu for na casa de alguém num país diferente, né? Eu vou me arriscar? Aí eu falo, como é que você vai fazer a coisa? Não, eu vou perguntar para um amigo. Mas aí tudo bem, aí o seu amigo foi para um hotelzinho lá em Istambul, numa posada. Beleza, está na posada em Istambul. Aí o gerente da posada de Istambul, quando o cara foi, era mudou o gerente. E o teu amigo não sabia, é outro hotel que já está lá. O cara é um tarado, ninguém sabe que é um tarado. Agora, no modelo da formiga, se o cara for tarado hoje, amanhã todo mundo está sabendo. Não tem como ele sair do negócio. Agora, se vocês começarem a imaginar, começa a fazer uma abstração, mete estrelinha nos médicos que faltam nos hospitais, mete estrelinha nos professores que não vão dar aula, mete estrelinha nos políticos que estão vacilando. Olha as estrelinhas aí. Começa a meter estrelinha geral, você começa a ver para onde o mundo está indo. Então, onde é que a gente está indo? O que a gente está chamando de cocriação? Cocriação é a capacidade que a gente tem de fazer coisas com as outras pessoas, né? E a gente poder fazer essas coisas baseado na reputação, numa nova possibilidade de comunicação química que nós estamos começando a introduzir, que eu chamo de gestão da espécie 3.0, que é a imitação das formigas, que é a possibilidade que a gente tem, a partir daí, de fazer uma gestão melhor, não quer dizer que é a ideal nem a perfeita, porque isso não existe, da complexidade que a gente tem hoje com 7 bilhões de pessoas. Então é por causa disso que a gente está construindo um novo ambiente cognitivo, é por isso que a gente está construindo um novo ambiente produtivo. Nós estamos no início, 5 minutos do primeiro tempo, de 2 tempos, talvez de prorrogação, a gente está iniciando esse processo. E esse processo, como aconteceu no passado, como já está acontecendo na Islândia, que já é o primeiro case de nova democracia, que eles escolheram toda a constituinte deles e fizeram a constituinte usando o Facebook, nós estamos iniciando um processo de revisão geral de todas as organizações, e o modelo que a gente vai adotar é esse modelo aí, usando fortemente a comunicação química para que a gente possa resolver esses problemas complexos de uma maneira melhor. Bom, então essa é a minha provocação e eu quero agora abrir para vocês comentarem. Obrigado. Quando você pensa que
modelo vai ser tão barato, vai se perpetuar por muito tempo. Esse modelo que você está falando é o que? O TaxiBit, alguma coisa assim? É muito barato, agora está pequeno. Por exemplo, anunciar no mercado custa quase zero. Como que só esse modelo? Eu acho que ele é escalonável. E esses modelos todos, ele é escalonável. Eu acho que ele é escalonável pelo seguinte: se você tiver 4, 5, 6, 10 mil motoristas, para o TaxiBit, a administração, o número de pessoas que vão administrar o TaxiBit é mais ou menos a mesma. O pessoal que vai administrar é pequeno, porque tudo vai sendo passado para a plataforma. Se chegar assim e perguntar o seguinte: o que é um projeto da gestão da espécie 3.0? É muito fácil você saber se o projeto da gestão da espécie é 3.0, se ele já está no modelo do rastro das formigas. Sabe como é que você sabe se o projeto é 3.0? Você chega num lugar, no YouTube, por exemplo, né? Chega em qualquer lugar. No YouTube não, vamos falar de um lugar geral, depois a gente fala do YouTube. Você chega num lugar e pergunta assim: quem é o coordenador do projeto? Pode ser no YouTube. Quem é o coordenador desse projeto aqui? Aí o cara se apresentar: eu sou o coordenador do projeto. Aí tu pega um A45 e dá um tiro na cara dele e mata ele. Se no dia seguinte o projeto continuar funcionando, aquele projeto é 3.0, porque independe do coordenador. Quem que é o coordenador do YouTube? Que fica ali. Quem que é o coordenador do Facebook que fica ali? Quem que é o coordenador do TaxiBit? É a plataforma. Então, é muito barato porque você transfere para o algoritmo os problemas que você vai ter. Entendeu? E por isso é escalonável e por isso você consegue resolver grandes problemas complexos. Duas perguntas. Vou botar aí um probleminha. Assim como as lojas, muitas lojas pegam mercadorias que distribuem entre camelôs, né, para fazer a sua mercadoria sair. Na internet a gente também pode ter os avatares, que as estrelinhas, os avatares todos estão lá votando a favor de um determinado produto como uma forma de publicidade. Aí vai ter uma forma de publicidade daquele produto, mas é uma publicidade a partir dos avatares. Essa é a primeira. Como é que você vê essa influência dos avatares nesse modelo? Deixa eu primeiro responder essa. A questão é a seguinte: quando a gente começa a discutir esse novo modelo, como é uma coisa muito nova, a gente estranha. E a gente começa logo a ver assim, porque a gente sabe que o ser humano é egoísta, desonesto, né? Essa é a minha percepção. O ser humano é egoísta e desonesto. Quando a gente está colocando esse modelo aqui, não é que o ser humano vai deixar de ser egoísta e desonesto. A gente simplesmente não vai deixar, ou vai reduzir a taxa de desonestidade e o egoísmo. Só isso. Então, o que acontece? Como é que essas coisas estão funcionando? No caso do TaxiBit, você só consegue dar estrelinha se você embarcou no táxi. Tem todo um processo de pedir o táxi, pegou o táxi, entrou na corrida, tem o caminho do GPS e o cara no final diz: terminei a corrida e desembarcou. Então, obviamente que você vai dizer: o cara está com o negócio lá embaixo, ele vai começar a pegar uma opção de amigos e vai começar a fazer. Só que o amigo dele tem que estar registrado no TaxiBit. E aí vai a malandragem de você melhorar o teu algoritmo. Então, quando você começar a ver que tem um taxista, e isso é matemática, que começa a ganhar popularidade de uma hora para outra, por novidade, por pessoas novas dentro do TaxiBit, que estão aparecendo rapidamente, aquele algoritmo pode chamar a atenção do gestor. É exatamente o que acontece quando você tem o seu cartão de crédito e você recebe uma ligação e o cara diz: olha, você está fazendo compra em Nova Iguaçu de carne, carvão e cerveja? Você fala: não. Porque aquilo é uma anomalia dentro do teu sistema. Aí, quando as pessoas falam: esse sistema está pronto, não está pronto, ele está em desenvolvimento. Então, quando acontecer essas anomalias, cabe ao gestor da plataforma 3 coisas, basicamente.
redução de ruído, de evitar que as coisas fiquem confusas, evitar fraude e evitar vandalismo. Então ele tem que desenvolver cada vez melhor a plataforma para você poder evitar essas três coisas. Então, uma plataforma saudável é que tem uma taxa baixa de fraude, uma baixa taxa de vandalismo e uma baixa taxa de ruído. Não quer dizer que não vai acontecer, mas tem que ser residual, não é majoritário. A outra eu já esqueci. Depois que Tá bom. Ó, quem perguntar a segunda dose vai ganhar ponto na média. Fala. Esse tipo de gestão que você falou coletivisada, ela vai sempre depender de alguma coisa da iniciativa privada? Vai depender de uma iniciativa privada? Não necessariamente. O problema que acontece é que as organizações estão muito intoxicadas, públicas e privadas. E as organizações públicas mais intoxicadas ainda, porque não tem a pressão da competição, da concorrência. Então, esse modelo que você está vendo, você não consegue ver muito ainda como iniciativa. Aí você tem alguns governos que estão fazendo essas tentativas de usar essas ferramentas, mas no modelo com a cabeça antiga. É o caso de um governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem 10 milhões de usuários, de cidadãos no estado, e cria um Twitter que tem 1000 pessoas, e aí ele escolhe das 1000 pessoas uma pergunta para responder aquela pergunta. Quer dizer, um uso dessas novas mídias com a cabeça do passado. Então, assim, não acho que é só da iniciativa privada. O problema é que a cabeça das pessoas que estão na iniciativa pública, ela é, por tendência, mais conservadora ainda, e não tem a pressão do mercado. O Táxi Bis, por exemplo, vai começando a comer o mercado das cooperativas. As cooperativas não têm que se mexer. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se elas ficarem paradas, daqui a pouco está todo mundo. Aí surge um outro Táxi Bis, já tem o Táxi Bis, já tem o Easy Taxi, já tem o Resolve Aí, e daqui a pouco vai mais modelos desse tipo, você tem que se mexer. E você citou o exemplo da bicicleta digital. É uma coisa que é de uso coletivo, mas ela é administrada por uma iniciativa privada. Porque aí, por exemplo, quando a bicicleta quebra, você que quebrou, você não é responsável por aquilo ali, quem é responsável é o Itaú. Aí seria entregar mais aquela questão que você falou que o ser humano é egoísta. Porque a gente não tomaria a iniciativa de chegar e consertar se já tem garantido uma empresa privada que vai fazer isso. Seria sempre assim esse modelo? Não, tá, isso é uma particularidade de uma situação. No caso da bicicleta, eu acho que a gente tem um problema que é o seguinte. Isso é uma percepção que eu tenho hoje a partir desses estudos todos. A gente gosta de colocar a culpa em alguém. Então eu quando era mais novo, tudo para mim era o capitalismo. Capitalismo, eu li aquele livro A História da Riqueza do Homem, aí eu falei, finalmente eu arranjei o inimigo que eu queria, o capitalismo. Agora tudo é o capitalismo. Então, capitalismo. Então o que eu acredito? Eu acredito que quando a gente vai analisar o passado, a gente hoje tem vários pensadores, estamos falando de iniciativa privada, tem vários pensadores, que é o caso do Gary Hamel, que é o caso do Peter Senge, que é o caso daquela Charlene Lee, que estão questionando o modelo atual do capitalismo, que é esse modelo que o capitalismo controla a sociedade, ou as organizações privadas controlam a sociedade, e não a sociedade controla as organizações privadas. Eu acho que isso é uma característica fortemente da ditadura cognitiva. E a gente não está falando só, eu não estou falando só da iniciativa privada, não. Eu acredito que a academia, a ciência no Brasil e a ciência no mundo todo está voltada de costas para a sociedade. A ciência hoje, a maior parte da produção científica, ela não está ligada aos verdadeiros problemas das pessoas. Porque a academia, tanto pública quanto privada, está pensando nos seus problemas internos e não fazendo ponte para fora. Então a gente tem todas as organizações intoxicadas em função dessa ditadura cognitiva, em que as organizações passaram a controlar a sociedade e não a sociedade controlar as organizações.
Então eu acho que esses modelos, tipo da bicicleta, do carro, como já tem na França, né, de você trocar livro, essas coisas todas, obviamente que você vai ter que ter melhorias no sistema. Por que acontece no caso do taxista, que é interessante? Se o passageiro deixar o taxista esperando e for embora, ele é suspenso 30 dias. Se o taxista não aparecer na corrida que ele disse, ele também é suspenso. Então é um processo muito meritocrático de aperfeiçoamento do sistema. Então tem gente que não vai se adaptar mesmo, entendeu? Porque o modelo na cabeça do cara é se dar bem o tempo todo. E você vai criando no TaxiBit uma elite de taxistas que gostam de trabalhar e trabalham bem. Essa cooperativa do TaxiBit, ela é, em termos de qualidade de atendimento, muito superior a qualquer outra cooperativa, porque existe uma peneirada o tempo todo feita pelo consumidor. Olha que você tem isso. É a mesma coisa do pessoal que vende na estante virtual e no Mercado Livre. Eu prefiro hoje em dia, até para livro novo, eu prefiro muito mais comprar nesse modelo, para mim é muito mais garantido, do que comprar com a loja de marca. Sabe por quê? Porque quando eu tenho problema com a loja de marca, eu sou um em milhares. Quando eu tenho um problema num cara no Mercado Livre, eu sou um em 50, em 20 ou 10. O cara vai me atender com medo de perder a força que ele tem de venda. Só uma percepção, porque tanto eu como o professor Antônio, eu trabalho com visualização de dados, visualização de informação. E você mencionou o Arthur, e logo no início da galáxia do Gutenberg, ele menciona que o mapa muda, quando surge o mapa, quando o mapa vira um elemento tecnológico, ele muda a percepção das pessoas do espaço. E a gente está apresentando, como você falou no caso dos táxis, tem um recurso que você comprou no celular, acho que é o Wiz, onde você está andando e você percebe onde vai ter problema de trânsito. E é como você colocou, a própria estrutura do programa, você pode, tanto faz, você tem pessoas de má fé lá mais adiante, a grande quantidade de pessoas vão poder te dar uma percepção melhor do que está acontecendo, independente dos interesses pessoais de cada um. Você consegue trabalhar. Não sei se na parte de design está começando a perceber muito a própria estrutura, não é só a diagramação dos elementos ou a bom design, mas a estrutura é que vai determinar como a informação vai acontecer. Não sei se você tem sentido essa coisa em relação ao design, o papel que a gente está vendo nessa área. Bom, aí é uma área que eu não tenho ainda muita reflexão sobre isso, né? A primeira vez até que eu estou falando para um público específico de design, né? Sobre essa questão. Mas o que eu acho que eu posso falar, em termos de macro tendência, é a seguinte: como macro tendência, a gente pensar em trabalhos individuais não é coerente com o que a gente está caminhando. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu acho que é interessante, que tem a ver com esse mundo que a gente está entrando, e tem a ver com a problematização que eu fiz no início, a gente tem uma percepção da realidade em função do controle da informação, de um mundo sólido, de um conhecimento sólido, de uma verdade que está nos livros. Porque o próprio livro, quando você publica, você tem aquele trabalho. Ai, que saco, vou escrever. Ai, que saco, vou diagramar. Ai, que saco, vou distribuir. Depois que distribuiu, acabei. Então, o que acontece? Aquilo vai se perpetuar durante um período e vai dar uma falsa ilusão de que aquilo está acabado. Não está acabado na sua cabeça, não está acabado na cabeça das outras pessoas, mas porque o livro conclui aquele pedaço, a gente conclui. E todo esse trabalho acadêmico, de produção intelectual e tal, a gente trabalha com essa percepção do conhecimento sólido. Quando a gente entra com o digital, e quando a gente entra com o digital em rede, a gente tem uma característica que é muito forte, que é a possibilidade da mutação constante do objeto. E aí a gente começa a ter uma percepção, não é que o mundo agora é líquido, é que a nossa percepção começa a ser líquida porque a ferramenta permite a liquidez. Então você vai começando a construir não só um conhecimento colaborativo, mas um conhecimento colaborativo líquido.
Então você não pode imaginar que você terminou um trabalho e aquilo está concluído. Você vai dizer, essa é a versão 1.0, de que nós conseguimos fazer até esse momento, está disponibilizado num determinado ambiente, que qualquer pessoa que vai chegar vai poder comentar, vai poder mudar, vai poder criticar, e aquilo está em movimento, como no fundo é a vida. Só que nós tínhamos uma incapacidade de comunicação, de transformar a nossa comunicação numa comunicação líquida, por causa do meio que a gente tinha, que era o meio do rádio, da televisão e do papel impresso, que era uma coisa que vinha de um determinado lugar fechado e continuava fechado. Hoje não é só fechado, você tem o wiki, que você muda o conteúdo, ou você tem a colaboração de pessoas comentando e complementando aquela informação. São dois modelos de liquidez. E aquilo assim, depois aquela coisa, a pessoa joga um negócio no Facebook de manhã, no final da noite, depois de 40 comentários, todo mundo já mudou um pouco a maneira de pensar sobre aquele assunto. Isso é a liquidez da coisa. Né? Então, quando você me pergunta, para onde a gente está indo, eu acho que a gente teria essas duas macro tendências, que aí você teria que ver aonde que isso se encaixa especificamente no design, mas eu acho que tem a questão da colaboração e do trabalho colaborativo e da liquidez dos trabalhos. De você não imaginar nunca, você imaginar uma tela, digamos assim, se fosse um trabalho de belas artes, uma tela em que cada pessoa que vai passar na tela pode deixar alguma coisa que vai sendo alterada conforme. Então o autor começou, e aí o cara vai falar assim, eu quero ver o passado, né? Então ele vai vendo o passado e vai vendo as interações que foram acontecendo ao longo do caminho, né? E aquela tela é uma tela digital, em que você tem uma versão e as outras versões que vão numa galeria, por exemplo, né? As pessoas vão modificando e as pessoas vão vendo toda a história de modificação daquela tela, né? Então cada um vai ver uma tela completamente diferente da outra. Fala. Na verdade, essa é uma pergunta, né, uma reflexão sobre articulando um pouco a essência que você está falando, toda a discussão, com eu acho que assim, o que eles podem fazer hoje em dia. Porque eles que eu estou dizendo são os estudantes de cultura geral, não só esse, como todos, porque assim, o que me chamou a atenção quando eu fui assim, o poder individual de voz para cada música, para cada nota. E aquela frase famosa do Eduardo, conforme que o 87 que correu, assim, antes da internet, eu não lembro dos Estados Unidos, né, de que o futuro do mundo ia ser famoso por seguir, né, mas assim, a gente tem um poder enorme, porque assim, hoje em dia você tem um caminho meio com a internet, digital, a coisa que você falou do livro também, que você vai, né, que fica ali, que está ali, que as pessoas vão continuando ali, isso vai estar disponível, cada vez mais disponível, né? Então assim, cada pessoa que estão de repente tem uma ideia e aquilo pode ser posto numa rede e outras pessoas estão vendo. Se você tiver realmente uma ideia grande, isso pode ajudar. Eu acho que isso tem tudo a ver com as coisas da sociedade civil, tem tudo a ver com o poder que a gente tem de colocar, de dar estrelinhas, de dar. Eu acho que cada vez mais eu acho que o indivíduo tem um poder maior e ao mesmo tempo você tem muita concorrência, você tem muita gente invadindo por muitas mensagens, por muitos meios. Nesse ponto que o design, a ideia do design pode ter diferença. Não sei se eu fiz uma salada muito grande, mas eu tentei ver o que a gente está discutindo aqui para ver o que eles podem trazer de... Quer dizer, tem uma coisa que eu acho que é interessante, não sei se vocês repararam, que eu trabalhava antigamente com a ideia da tecnologia desintermediadora. Eu tinha uma fantasia de que agora a gente vai entrar no mundo da desintermediação. Só que eu fui percebendo que a gente, na verdade, está entrando... Eu estava fazendo uma discussão agora, eu vou dar aula hoje à noite, a gente está fazendo uma discussão sobre realidade, sobre filosofia, e aí as pessoas falam muito em pensar fora da caixa, né? Tem que pensar fora da caixa, tem que pensar fora da caixa. Aí eu falo, gente, fora da caixa tem outra caixa. Aí depois que você sair daquela caixa, tem outra caixa. Só sabe quando é que vai acabar a caixa? Quando vocês forem para uma caixa. Aí vocês forem enterrados, aí podem assim, jaz aqui é a minha última caixa. Acabou.
Porque sempre você vai ter uma percepção da realidade, você vai avançar nessa percepção e você vai ter determinados conceitos que você vai atualizando esses conceitos. Então, uma coisa que eu acho fundamental, e aí eu digo para vocês, vocês que trabalham com criatividade, com inovação, e que tem que ter uma visão de futuro, né? Porque você vai trabalhar com coisas que você vai pegar o abstrato e tentar tangibilizar o abstrato. Eu quero dizer para vocês o seguinte: com a atual intoxicação que vocês têm, vocês serão profissionais extremamente operacionais e medíocres. Vocês só vão conseguir dar um salto em termos profissionais se vocês conseguirem trabalhar a percepção da realidade de vocês. E vocês conseguirem visualizar que a realidade é uma percepção e que você tem que trabalhar com essa percepção do lado de fora. O que eu sugiro para vocês trabalharem essa coisa? Eu conversar com as pessoas. Eu tenho um blog. O meu blog é o meu diário de bordo. Se vocês pegarem o meu blog há 3 anos atrás, você vai dizer, esse cara é maluco, esse cara está falando essas coisas 3 anos atrás e está falando outras coisas esse ano. Por quê? Porque no momento que eu aceitei esse mundo líquido, em que eu trabalhei e comecei a trabalhar no blog, e comecei a escrever no meu blog, e as pessoas começaram a criticar e comentar no blog, eu fui melhorando a minha percepção da realidade na troca com as pessoas. E a coisa mais importante para mim quando eu criei o blog foi que eu comecei a ver que existia um caminho fora de mim dessa percepção da realidade. E olha que interessante, a gente não consegue colaborar com outras pessoas se você não tiver um diário de bordo. Sabe por quê? Eu vou chegar para você e vou falar assim, você vai fazer uma palestra, eu vou dizer assim, não concordo com o que você está falando. Aí o cara vai pensar, o cara está querendo me sacanear. Pois esse cara veio para a palestra só para me sacanear. Por quê? Porque ele está falando uma coisa e ele está colado o que ele está falando com o ego dele. Para você poder receber crítica e para você poder trocar, e para você se comunicar, você tem que ver a realidade do lado de fora e você tem que olhar para essa realidade e se alguém fizer uma crítica, ele não está criticando você, ele está criticando o seu diário de bordo. Então a minha sugestão, eu tenho falado isso muito com meus alunos, tem um vídeo que eu vou ter na internet sobre isso, a minha sugestão para vocês é o seguinte: criem um diário de bordo sobre as coisas que vocês estão pensando sobre a profissão de vocês. Eu acho que designer é isso. Eu acho que o modelo que eu estou fazendo é aquilo. Tenha uma opinião, coloque essa opinião, compartilhe essa opinião. Aí o cara vai dizer, pô, mas será que é isso mesmo? Você fala, pô, será que é isso mesmo? Esse cara, pô, o que esse cara falou tem a ver. Vou dar uma parada para pensar nisso. Atualiza o seu diário de bordo. Porque vocês vão com isso construir um personagem, um triângulo importante na sociedade que é realidade, sempre intangível. Eu gosto muito da frase do Marcelo Gleiser, que eu botei lá no blog, que ele diz, não existem teorias finais ou explicações finais, existem explicações melhores. Então o que a gente tem que procurar são explicações melhores. Então o que a gente teoricamente pode dizer que são os fatos que acontecem lá fora, a nossa percepção da realidade aqui e nós, o eu. Então você tem que construir, e quando você falar, é mais ou menos isso que eu estou colocando para vocês, eu digo o seguinte, olha, hoje eu estou pensando desse jeito. Se alguém aqui disser, poxa, será que é isso mesmo? Vamos conversar. Para mim, se você criticar a minha percepção da realidade, você está me ajudando. É essa a postura que eu tento trabalhar em sala de aula. Porque quando o aluno critica, eu falo, peraí, vamos ver se essa percepção. Traga os seus argumentos para ver se a gente pode melhorar essa percepção. E é isso que a gente vai começando a trabalhar. Então isso é uma coisa fundamental, porque vai permitir vocês inovarem, criarem, ter uma visão estratégica e colaborar. Se vocês estão com a percepção da realidade, como eu vi aqui em alguns depoimentos que vocês deram, depois eu vou ler com calma, né? E aí eu vou produzir alguns vídeos, se vocês quiserem acompanhar. Você só vai conseguir fazer tudo isso se você botar para fora essa visão que vocês têm. Quando vocês estiverem dentro de você,
vocês estão todas, está tudo misturado lá dentro, vocês não conseguem entender o que vocês pensam, o que as pessoas fizeram na cabeça de vocês, o que vocês têm que mudar. Então a minha sugestão, eu acho, querem ser profissionais menos, com a taxa de mediocridade menor, que é o que eu sempre batalho, né? É você conseguir construir um diário de bordo e evoluir desse diário de bordo. Isso vocês levam para a vida toda, porque vocês vão construindo uma visão de uma percepção da realidade fora de vocês, e não dentro de vocês. Que aí vocês estão... o ego fica colado com a percepção, e aí você não consegue criar, porque você mistura tudo. E isso é uma intoxicação que tem a ver com a nossa ditadura cognitiva. A ditadura cognitiva, quando ela controla a informação, ela pasteuriza a percepção da realidade. Quando você abre e empodera, você cria uma diversidade da opinião da realidade. E essa diversidade que vai permitir a inovação. Saiu no Valor ontem, dizendo que as empresas mais criativas dos Estados Unidos estão fazendo toda uma arquitetura interna no ambiente para as pessoas passarem o tempo todo se cruzando para ter diversidade. Saiu hoje no Valor as empresas abrindo dentro do escritório delas uma máquina ou duas máquinas para qualquer pessoa de fora entrar para escrever ali. Porque eles querem pessoas que não estão pensando do mesmo jeito para participar daquelas pessoas de uma forma. Então a gente está procurando diversidade, a gente está procurando diferença, está procurando interação. Todo designer que está caminhando nessas organizações, essa parte do design todo de arquitetura, está caminhando nessa direção. Saiu ontem no Valor essa matéria. O Google está refazendo o prédio deles, e o prédio do Google é todo montado para que as pessoas possam o tempo todo interagir. Tamanho de corredor, chegada, eles estão aumentando a distância do estacionamento para o prédio, para as pessoas irem conversando ao longo, para sair conversando, voltar conversando. Então essa é uma discussão interessante, né? Quando a gente está falando de design. De arquitetura também. Você falou sobre crítica, até assim também que os aplicativos e programas vão evoluindo, né? De acordo com a opinião do usuário, que acha que pode melhorar, e se eles acham considerável, eles fazem alteração. É um processo colaborativo, e eu volto a dizer, para ter colaboração, a taxa do ego tem que cair. Se a taxa do ego estiver alta, não tem colaboração. Tem tentativa de colaboração, né? Tem elaboração, tem equipe. Alguém mais quer perguntar? Essa coisa que você falou de rastro, você tem uma coisa química, também você não tem uma coisa chamada, assim, que eu ia falar, de memória em seguida, assim, que deixa você chupeta. Isso não tem um problema social. Não ouvi, desculpa. Entrou o ar-condicionado e ligou. Você começou a falar e ligou o ar-condicionado. Deve ser um... Essa coisa você falou da formiga. Certo. Esse monte de plataforma que existe hoje tem um problema chamado memória infinita, que você não pode esquecer uma coisa que você fez no passado. Ou mesmo... você perder a memória. Não, tipo, você criar uma memória que não se apaga nunca. Porque a memória é uma coisa que você selecionar. Aí hoje em dia a gente tem uma porção de ferramentas que impede a gente esquecer as coisas. Inclusive, por exemplo, o táxi. Mas acontecer que lá no passado você está com um taxista ruim e hoje em dia você é um taxista bom. Mas, sei lá, a plataforma talvez não permita que eu esqueça isso. Vamos dizer assim. Ou o Facebook, que tem, sei lá, uma foto que eu bêbado há 10 anos atrás. Tem a foto? Eu quero ver. Tem mesmo? Tem não? Mas enfim, esse problema, que o empregador, por exemplo, pode ver lá e avaliar uma coisa que fiz há muito tempo atrás. É um problema que inicialmente... Isso aí é um dado, e aí eu acho que vai naquilo que ela está falando. Tem coisas que são, digamos, problemas que a gente vai ter que saber administrar. Quando as pessoas falam sobre isso, eu falo o seguinte: a pessoa fala assim, o cara bebeu numa festa, está no Facebook, o cara não vai ser contratado. Aí eu falei, bom, então esse cara não vai contratar ninguém. Porque todo mundo, de alguma forma, já pisou na bola alguma vez. E isso foi no Facebook, ou foi para algum lugar. Entendeu? Quer dizer, então se as pessoas de recursos humanos começarem a querer santos, porque as pessoas sabem que as pessoas não são, porque não vai acontecer do cara, todo fim de semana o cara aparecer bêbado, entendeu? Aí vai caracterizar alguma coisa, né?
Claro que essa preocupação é uma preocupação existente, né? Do que você coloca, de como você coloca, etc, etc. Né? Mas eu acho que a coisa é meio... A gente não pode ver isoladamente. Porque não é só um cara que está acontecendo aquilo. Todo mundo está acontecendo aquilo. Então o cara de recurso humano, ele não pode agora ter um critério de selecionar aquele cara que você não vou conhecer esse cara porque esse cara não está no Facebook. Eu de repente acho que eu ficaria mais desconfiado de um cara que não está no Facebook, que não aparece nada do cara, do que um cara que aparece. Porque eu vou dizer, pô, esse cara aqui já bebeu aqui, já foi para lá, mas é um cara mais ou menos normal. Agora, quem é esse cara que nem está no Facebook? Esse cara deve ser estranho, né? O que esse cara está fazendo na vida que não pode ir no Facebook? Quem são amigos? Quem são os amigos desse cara? Esse cara não tem amigos? Pensa nisso. Né? A cabeça do cara. Eu acho que eu preferia muito mais, né, na seleção criar esse critério de rede social. Eu vou te contar uma história que os professores aqui vão achar interessante. Um professor da USP foi para um congresso americano. Quis ir para o congresso americano. Aí solicitou o cadastro do congresso. Era um congresso mais ou menos na área de vocês. Não vou saber precisar exatamente qual era. Aí sabe o que aconteceu? O pessoal do congresso falou assim: não, o senhor não vai poder vir não. Mas o cara, não, mas eu sou doutor, pós-doutor, fiz não sei o quê, viajei não sei para onde. Não, mas o seu CLUT está muito baixo. O cara não sabia nem o que era CLUT. Eu acho que muita gente aqui não sabe. CLUT é um medidor de participação em rede social. Soma Facebook, Twitter, YouTube, vai somando aquilo tudo e faz um ranking. Então o que os caras falaram? O nosso congresso é um congresso de rede. Se o cara não está no CLUT, não interessa ele vir. Não quero esse cara. E olha só que interessante. É o início de um processo de seleção de docentes completamente novo. Eu não estou inventando essa história aconteceu. Aí o cara acordou para ter a conta dele no Twitter, acordou para ir no Facebook e começou a fazer a produção dele. Né? Então essa memória que você está falando, eu acho o seguinte: a complexidade de 7 bilhões de pessoas exige a perda um pouco da antiga privacidade. Eu preciso te conhecer mais e mais para eu poder ajudar você a resolver os seus problemas. Eu já escrevi que o Google sabe mais de mim do que eu mesmo. Né? E essa é uma tendência. Para você poder receber informações, né, de ter um agente te ajudando a filtrar as coisas. Para isso você vai dar informação para ele. Fala. Obrigado, Tereza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta?
Eu queria então fazer aqui um fechamento, para a gente fechar. Eu quero que vocês, vou pedir para as pessoas, assim, algumas pessoas, tuitar em 140 caracteres uma frase, uma palavra, de que foi o nosso encontro, como é que vocês sentiram esse encontro. Todo mundo sabe o que é 140 caracteres, não sabe? Coisa curtinha? Fala, qual é o seu Twitter? Qual é o seu 140 caracteres? O que você sentiu da palestra? Uma frase, uma palavra? Inovar. Beleza. Você, fala. Como é que você tuita? Não é mais uma persona. É reduzir. Fala, você. Como é que foi para você? Experiência de pessoas, para novidades. Abrir para novidades. Fala. Para mim, você tem que chamar a atenção no que você realmente é e não o que está se tornando. Fala. É. Inovação e mudança. Fala você. Não, mas eu não gostaria deles. Vai retweetar. Isso, você tem que ficar de olho em tudo. E se você se fechar dentro da caixinha que você disse, você perde tudo que vai acontecer. Você de roxo ali, você, cabelo preto. Você mesmo que olha para baixo. Você, fala. Talvez a internet afaste as pessoas e aproxime ao mesmo tempo, né? Ela veio para facilitar e dificultar um pouco a nossa vida, mas talvez, não sei. Beleza, fala você que está querendo falar. Tá doido para falar? Você. Fala, qual é o teu Twitter? Hã? Não, eu sei, eu quero saber. Quando você twitta aqui? Foi certo modo Esclarecedor. Você, assina a cabeça, isso. Influência, beleza. Você lá no fundo, lá atrás. Você aí, isso, você fala. A gente também, assim, acabou o final da parada, assim, eu vi pelo mais pela conclusão, que até sair aqui, voltei. Mas, tipo, tá acabando, a pessoa, tipo, o ser humano não vai ter, no final, opção, assim, de ser uma pessoa reservada, de verdade. Se ele quiser a produção própria, ele vai ser um bom profissional, vai ser tudo. Ele não tem opção de ser uma pessoa reservada. Não querer se adequar a esse tipo de coisa vai ser um problema para ele. Tipo assim, por opção. Não quer dizer que ele seja um bom profissional, mas isso vai ser um problema para ele. Acho que sim. Porque o ambiente de trabalho é esse, né? Então esse é o final, né? Esse é o final. Quem mais? Fala você, tá doido para falar? Fala, você. De comunicação e eu acho que até você fala como se fosse uma coisa mais do futuro, às vezes, está começando. Eu já vejo que já está nisso, já há um tempinho, já está bem à frente. Já teve aquela negócio da Síria, que eles botaram no Facebook e conseguiram tirar o presidente e tal. Sábado passado eu fui numa pizzaria, aí eu fiquei assim, não conheço. Como é que eu faço? Aí a gente entrou acho que no Foursquare e viu as recomendações e tal. Então a gente já está no dia a dia mesmo, sabe? Para algumas pessoas já estão vivendo, né? Tem uma história que eu acho bacana, dizer para vocês o seguinte: o futuro ele não é temporal, o futuro é regional. Então você é capaz de ver o futuro hoje, em determinados nichos. Agora você tem que saber o que é futuro e o que não é, né? Agora você que fingiu que não era você de roxo, estava na frente dele, vinho? Tá, desculpe a minha falta de precisão, fala. Qual é o seu tweet? Vem com novas formas de organização, Legal, você, camisa articulada. Você que está olhando para baixo, pelo amor de Deus, não. Fala. Eu acho que você configurou um pouco como eu já pensava, assim, de uma segurança, e adicionou coisas novas também, como eu tinha pensado antes.
Você vê as pessoas pensando de um jeito e acha que, por você pensar diferente, você está agindo errado. Mas não, você tem que pensar diferente mesmo. Alguém mais quer twittar? Estou querendo só mais umzinho. Isso, você. Então, eu achei legal essa questão, como você trabalhou a privacidade, porque a gente sempre achou que a perda da privacidade fosse uma coisa péssima. E foi legal repensar, ver que isso é uma coisa boa. Assim. Essa coisa também da propriedade, quando você achava, eu tenho, agora é legal. É muito mais produtivo você distribuir e compartilhar do que isso. Doris, quer twittar? Eu quero. Quero aproveitar e agradecer a presença do Carlos Nepomuceno. Espero que para vocês tenha sido transformador. Para mim, abriu a cabeça. O pessoal do curso de teorias vai sentir mudanças aí. Vamos começar com um blog aí. Eu quero continuar essa discussão. Eu acho que é legal poder abrir. Eu tive essa ideia. Eu acho que vai ser bom a gente começar a trabalhar de outra forma também. E acho que foi uma oportunidade para quem esteve aqui de trocar, de ter essas novas ideias. Eu queria agradecer muito aí, agradecer a presença de todos. O Carlos, super obrigado. Vou encerrando aqui e dizer o seguinte, tem aqui o Twitter, e aí o Twitter é importante porque ele tem um canal direto no YouTube, e as coisas que eu coloco é @Nepomuceno, com N, @Nepomuceno. Esse é o meu Twitter. Toda vez que sai no YouTube um novo vídeo, vai para o Twitter. Então vocês podem acompanhar. E aí o que eu faço normalmente é o seguinte, eu vou colocar esse vídeo, essa palestra eu gravei, e aí eu coloco isso na internet. Aí eu não boto no YouTube porque é muito grande, eu boto no Videolog. E aí depois eu coloco eu divulgo isso no Facebook, também se quiserem me chamar no Facebook, é Carlos Nepomuceno, e boto no Twitter também, dizendo que foi o resultado da palestra, as pessoas ouvirem, quem não veio pode ouvir, etc. E é isso, agradecer a Doris, foi ótimo ter conversado com vocês, umas coisas novas ali, que vocês perguntaram, questionaram. Obrigado, até a próxima.